Para determinar o limite de uma função dada, podemos recorrer a dois importantes métodos bem úteis e práticos, que são gráficos e numericamente. Ambos possuem vantagens e desvantagens a seu cálculo. Vejamos a partir de agora mais detalhes. Então, gente, o método gráfico, ele não é o melhor, nem o método numérico também é o melhor. Todos dois possuem pontos positivos, todos dois possuem pontos negativos, e vocês podem adotar os dois ou somente um, vocês que escolhem, tá? Se vocês querem fazer o gráfico da função, que é exatamente esse o problema do método gráfico, é vocês terem que fazer o gráfico. Porque se vocês tiverem o gráfico, tá tudo pronto. Mas na maioria das vezes vocês têm a função, querem calcular o limite, e aí vocês vão ter que fazer o gráfico. Vocês vão ter que fazer na mão ou procurar um software. O outro método, que é o método de tabela, se vocês tiverem a tabela bonitinha, igual eu vou apresentar a vocês, tá tudo certo. Mas na maioria das vezes vocês vão ter que fazer essa tabela e vocês vão recorrer ao Excel ou vão fazer com a ajuda de calculadoras. Então, por isso que não existe um jeito melhor de todos, vamos dizer assim. Todos dois têm vantagens e desvantagens. Aqui, nesse primeiro exemplo, eu peguei a função f de x igual a x² mais 1, e aí eu quero determinar, eu quero que determine o limite da função para quando x tende a 1. Então, eu quero saber o comportamento da função para quando os valores de x chegam próximos de 1. Eu não quero saber o que acontece quando x é igual a 1. Eu quero saber o que acontece quando x chega próximo de 1. E aqui vocês podem perceber, aqui está o meu 1, olha o meu 1 bem aqui, Meu 1 está bem aqui, Eu vou colocar aqui em cima, tá? Aqui está o meu ponto aonde eu quero que x chega próximo. Então, vocês vão ter que olhar qual é o comportamento da função para quando x chega próximo de 1 pela direita. Você consegue perceber que o x vai chegando, o valor da função vai chegando próximo de 2. Então, vocês conseguem saber, o comportamento da função vai fazer isso aqui, E aí eu olho lá no meu eixo y, eu vejo que a função está chegando próximo de 2. A mesma coisa eu vejo pelo lado direito. Para quando x está próximo de 1 pelo lado direito, a função vem fazendo isso aqui, vem descendo e vai assumindo valores próximos de y igual a 2. Então, pelo gráfico, eu consigo verificar que o meu limite de x quando tende a 1, ele vai ser 2, porque a função vai assumir valores próximos de 2 para quando x chega próximo de 1 pela esquerda e quando chega próximo de 1 pela direita. A mesma coisa numericamente você pode fazer como fez graficamente. Aqui eu tenho a função e você pode usar duas ferramentas, o Excel ou pode usar a calculadora. Mas como você quer o limite próximo a 1, que ele colocou aqui no meio, tá, gente? Se você verificar aqui, aqui está o 1, valor de x igual a 1. E vão ter exercícios desta forma aqui para vocês fazerem. Observe que aqui eu tenho o valor 1 e o valor à esquerda de 1, que são aqueles valores menores, ele colocou valores bem próximos. Ele começou com o 0,9, 0,990, 0,99999, 0,999. Ele poderia colocar aqui 0,999. Ele poderia colocar isso, tá, gente? E a mesma coisa para os valores à direita. Ele colocou valores bem próximos de 1, 1,001, 1,010, 1,100. Então, ele colocou os valores de x tendendo a 1 pela direita e os valores de x tendendo a 1 pela esquerda. Ele até colocou o valor aqui da função no 1, mas ele nem precisaria. Isso aqui é irrelevante, tá? Eu quero até que vocês desconsiderem isso aqui num primeiro momento. E vocês conseguem perceber que usando a calculadora ou usando o Excel, na hora que eu colocasse no valor da minha função, colocasse aqui no lugar de x, eu colocasse 0,900, esse valor da função daria 1,810. Na hora que eu colocasse 0,990 no valor de x, lá na minha função aqui, eu teria 1,980. E se eu fizesse aqui a substituição pelo 0,999, eu teria 1,998. Se você colocasse aqui 0,9999, você teria um valor ainda mais próximo de 2. Lembrando que é para desconsiderar esse valor aqui,
para quando x é igual a 1. Eu posso desconsiderar ele. A mesma coisa você faz a substituição para esses valores tendendo a x pela direita. São os valores maiores que 1. Você fez a substituição para 1,1, teve 2,210. Fez a substituição para 1,010 e você teve 2,020. Fez a substituição para o valor de 1,001, teve 2,02. Você consegue perceber que o seu valor de quando x tende a 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, ele está chegando próximo de 2, gente. É um comportamento próximo de 2. Então, isso é limite. É algo que está ficando linear. Não importa o que acontece quando x é igual a 1. O importante é o que acontece, o que a função está fazendo para quando x chega próximo de 1. Então, você pode calcular o limite, tanto graficamente, se você tiver o gráfico, ou fazer o gráfico, ou também numericamente, quando você tiver a tabela de valores próximos a 1, ou você construir essa tabela por meio de calculadora ou pelo meio do Excel. E nos dois casos, você tem o mesmo limite. O limite de quando x tende a 1, ou seja, o que acontece com a função para quando x está bem próximo aqui de 1, na minha função x² mais 1, neste caso, claramente, eu tenho que a função assume 2, tá, gente? Então, esse aqui foi um exemplo, agora tem outro exemplo, tá? Mas outro exemplo de gráfico de limite pode ser feito pela função f de x igual a módulo de x menos 1 sobre x menos 1. Para quem não sabe, gente, aqui no numerador é módulo de x menos 1. A função módulo é a função valor absoluto, só apresenta valores maiores ou iguais a 0. Então, não assume valores negativos aqui no numerador. E eu quero calcular o limite para quando x tende a 1. Eu quero calcular agora o limite para quando x tende a 1 nesta função aqui. E eu quero verificar se esse limite existe ou se esse limite não existe. Se esse limite existe, igual no exemplo anterior, eu quero determinar qual é o valor do limite. E se esse limite não existe, eu quero explicar o porquê que esse limite não existe. Vamos começar por meio do gráfico, tá? Por meio do seu gráfico, podemos perceber ao passo de x quando tende a 1 pela esquerda, ou seja, quando eu vou pegando valores menores que 1 aqui pela esquerda, ó, bem aqui, gente, ó, valores menores que 1 pela esquerda em x, eu vou verificando que o valor da função, ela vai assumindo valores aqui, ó, próximos de menos 1. Então, ó, aqui está o menos 1, tá? Ele ficou apagado, mas aqui é o 1 no gráfico e aqui é o menos 1, viu, gente? Aqui ele sumiu, mas aqui é o menos 1. Então, no momento que eu chego próximo de 1 pela esquerda, a função vai assumindo menos 1 aqui pela esquerda também. Então, é o que eu disse, ó. O valor que quando x tende a 1 pela esquerda, que são valores aqui próximo de 1 pela esquerda, são valores menores que 1 pela esquerda, a função vai chegando próximo de menos 1. Vai assumindo uma reta aqui, ó, próximo de menos 1. Mas, diferentemente, para quando x tende a 1 pela direita, bem aqui, ó, para quando x tende a 1 pela direita, o valor da função vai assumindo valores 1 pela direita. Assume valores constantes 1 pela direita. Então, você consegue perceber que o valor de quando x tende à esquerda, ele assume menos 1 na função, e para quando x tende a 1 pela direita, ele vai assumir 1. Você consegue perceber que esses dois limites, o valor que vai pela esquerda e o valor que vai pela direita, eles estão assumindo valores diferentes. Ou seja, eu não estou convergindo, eu não estou aproximando a minha função para um valor único, igual era o caso anterior, o meu exemplo anterior. Esses dois valores, eles são valores diferentes. E vocês poderiam fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo, com a ajuda de calculadoras. Na hora que vocês fazem por meio de calculadoras ou tabela do Excel, se vocês colocarem aqui valores na minha função, tá? Vocês colocarem nesta função aqui valores de x igual a 0,9, 0,99, 0,999, vocês iam perceber que a função ia chegar e assumir valores constantes igual a menos 1. Já o valor à direita, se você pegasse valores de 1,01, 1,010, 1,100, que são valores próximos a 1, você teria valores constantes iguais a 1.
você consegue perceber que os valores são totalmente diferentes. Um é menos 1 e outro é mais 1. E aqui você tem algo importante, algo muito, mas muito importante para estudar. Aqui nós podemos resumir da seguinte forma, gente, ó. Para facilitar essa notação da ideia de calcular limite pela esquerda e limite pela direita, nós colocamos esse símbolo aqui, gente, tá? Eu vou diminuir a tela para colocar tudo num gráfico só, numa tela só. Para quando eu estiver falando limite chegando próximo de 1 pela esquerda, que são aqueles valores menores que 1, eu vou usar esse símbolo aqui, ó, de 1, e eu coloco aqui o menos aqui, ó, elevado. Fica assim, 1 e o valor negativo aqui em cima. Significa que é o limite lateral, é aquele limite do lado de 1 pela esquerda. E quando eu colocar o 1 e eu colocar o maisinho aqui, significa limite lateral à direita, que são os valores maiores do que 1. São aqueles valores que vêm à direita de 1. Isso aqui é uma notação quase universal nos livros, tá, gente? São os limites laterais. Então, você calcula o limite lateral à esquerda, que é simplesmente o limite para quando x chega próximo de 1 pela esquerda, e o limite lateral à direita são os valores que a função vai assumir para quando x chega próximo de 1 pela direita, os valores maiores que 1. Então, essas duas notações aqui são duas notações universais. Então, você consegue resumir isso numa notação bem comum de livro no seguinte, ó. O limite desta função, que essa função aqui, ó, é módulo de x menos 1 sobre x menos 1. O limite de quando x tende a 1 pela esquerda, ela assume menos 1. E o limite de quando x tende a 1 pela direita, que é esse símbolo aqui de mais, a função assume valores iguais a 1. Esses dois valores são diferentes. Se esses dois valores são diferentes, você responde o seguinte: o limite não existe. Porque o limite lateral à esquerda é diferente do limite lateral à direita. Neste caso, o limite da função para quando x tende a 1, ele não existe. E aí nós podemos resumir o limite da função f, nesse caso aqui dessa função f, só existe em um dado ponto C, neste caso aqui eu estou estudando no ponto 1, somente quando seus limites laterais existirem e forem iguais. Ou seja, só vai se existir o limite de uma função em um dado ponto quando seus limites laterais, nesse caso aqui o limite de x quando tende a C pela esquerda e o limite de quando x tende a um dado ponto C pela direita, ele só vai existir se esses dois limites forem iguais, existirem e forem iguais. Então, por meio dessa definição de existência do limite, eu tenho que esse limite aqui dessa função, para quando x tende a 1, ele não existe. Simples assim. O limite desta função, para quando x tende a 1, ele não existe, porque seus limites laterais não são iguais.